Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Excelente terça-feira para todos nós, Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Ontem tivemos aí clássico, né? 0-0 no Morumbis, São Paulo e Palmeiras. Fazendo uma análise sobre o jogo, né? Foi importante a gente não ter perdido, foi um jogo sem grandes emoções, foi um clássico assim que nem parecia tão clássico assim, né, rapaziada? Mas fazer o que, né? No mais, agora a gente vai ter que levantar a cabeça e focar nos próximos jogos, né? Primeiramente, fazer uma análise, né, jogador por jogador, como vocês gostam, né? O Rafael, mais uma vez, muito seguro, não levou gols, terceira partida seguida, né? Fez uma boa defesa na cabeçada do Gomes ainda no primeiro tempo, depois não deu rebotes, não foi tão espalhafatoso. É um goleiro que vem se confirmando aí cada vez mais como titular do São Paulo. Uma trinca de zaga, né? Pra mim, o Diego Costa foi seguro ali na direita. O Arboleda, rapaziada, mais uma vez ele ramelou, hein? Mais uma vez ele ramelou. Nós não sofremos gols. Mais uma hora esses vacilos dele podem custar caro. Ele vacilou contra o Barcelona, quase deu gol pros caras. Vacilou contra o Palmeiras ontem, quase deu gol pros caras. Não levamos gol. Mas uma hora esses erros dele aí podem custar caro. E o Alan Franco na esquerda ali, mais uma vez, muito seguro e mais uma partida invicto, né? São 9 jogos do Alan Franco em 2024, não perdeu nenhuma e em 5 dessas oportunidades não sofreu gols. Coincidentemente, terceira partida dele como titular, terceiro jogo do São Paulo que não levamos gols, né? Vitória contra o Atlético Goianiense, vitória contra o Barcelona e 0-0 contra a equipe do Palmeiras. Os laterais para mim foram bem ontem, jogando como alas aí. Igor Vinícius atacou, né? Faltou um pouquinho acertar a decisão final, né? Ou um chute, ou um cruzamento, ou um passe final ali, mas foi muito intenso, assim como o Wellington, né? O Wellington jogou bem, na minha opinião. Meio de campo, Bobadilla, eu fiquei, mano, pra mim assim, eu fiquei com a impressão de que ele poderia ter dado mais, poderia ter jogado melhor. Eu sei que faz tempo que ele não joga, era a posição aí que ele não tava habituado, né? Mas fiquei esperando mais do Bobadilla, confesso, ontem. Alisson jogou muito, mas muita bola ontem. Pra mim foi o melhor em campo, jogou, salvou o São Paulo, armou, jogou muita bola o Alisson ontem. E o ataque, né, pra mim, tirando o Caleri, o Luciano e o André Silva ficaram devendo, e o Caleri fez o que se espera dele, né, rapaziada? Faltou aquele golzinho, mas brigou, fez pivô, mano, meteu a bola na trave, né? O Caleri foi aquele atacante de extrema importância aí para a partida de ontem. No mais, Ferreirinha, né, que entrou aí e mudou a partida, sempre com muita velocidade, sempre com muita precisão. Michel Araújo e o Rames Rodrigues entraram um pouquinho aí mais discretos, né, rapaziada? Agora o próximo jogo de São Paulo é na quinta-feira. São Paulo jogou ontem, treina hoje à tarde, não tem folga não depois do clássico, treina hoje à tarde, já viaja amanhã, porque quinta-feira tem São Paulo e Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Vale destacar também que os próximos 3 jogos do São Paulo são fora de casa, né? A gente encarou o Atlético Goianiense fora, encarou o Barcelona fora, aí joga em casa, mas joga com um clássico, né, muito pesado. E agora, Águia de Marabá, vitória lá no Barradão e depois Cobressal pela Libertadores também fora de casa. É um calendário muito complicado aí para o Zubeldia. Tem que destacar também a torcida ontem que bateu o recorde da temporada, né? Foram quase 55.700 torcedores, um infiltrado, né, um palmeirense. Mas o São Paulo, mais uma vez aí, tendo show da torcida nas arquibancadas. Parabéns a essa torcida, que é literalmente a torcida que conduz o time. Que torcida espetacular que nós temos, hein, rapaziada? Vamos falar um pouquinho agora sobre um problema que nós temos aí. Inclusive, já enfrentamos para a partida de hoje e vamos enfrentar nos próximos jogos, né? O Pablo Maia teve uma lesão constatada aí, galera, e vai ficar cerca de 2 meses afastado dos gramados. Uma lesão muito complicada, muito triste para ele, né? Porque já perdeu o clássico ontem, ele inclusive se pronunciou aí nas redes sociais. E vale destacar também, galera, que o jogador seria convocado aí muito provavelmente para disputar a Copa América. Exatamente, é uma satisfação assim pessoal para o jogador ser sempre convocado. Ele recentemente teve a sua primeira convocação
para esses últimos amistosos e tivemos informações aí de que o Dorival tinha avisado o São Paulo de que convocaria o Pablo Maia para a Copa América. Ele seria titular? Praticamente impossível dizer, só o Dorival, né? A gente tem bons volantes, tem o próprio Casimiro, né, que já é muito consagrado, e aí tem os dessa nova geração, né? Tem o André, aí tem outros grandes jogadores aí, né, não, rapaziada? O João Gomes, né, da equipe que está no Wolverhampton, o próprio Pablo Maia e muitos outros tantos, mas a informação que chegou é de que ele seria convocado para a Copa América. Agora ele terá que correr contra o tempo, mas devido ao longo prazo de recuperação, isso torna ser aí muito difícil. Vamos desejar uma pronta recuperação para o Pablo Maia, que ele volte o quanto antes, que volte melhor ainda, né, do que ele estava, né? É um jogador muito querido pela torcida, mas vai ficar aí, infelizmente, afastado. E agora, vamos ver como é que o Zubeldia vai montar esse time, né? Será que ele vai colocar o Alisson como esse primeiro volante? Não tem as mesmas características que o Pablo. Será que ele vai colocar o Bobadilla, que também não tem as mesmas características que o Pablo? Zubeldia vai ter aí que se virar nos 30. Próximo jogo do São Paulo, já está confirmado que nós teremos um time misto, tá bom? Nós vamos ter um time aí totalmente alternativo, né? Não sei se um time totalmente reserva, um time aí alternativo, né? Mas, por exemplo, Rodrigo Nestor e Rames Rodrigues são praticamente peças confirmadas nessa escalação titular contra o Águia de Marabá aí na Copa do Brasil, né? Vale lembrar que além dos jogos que o São Paulo vem tendo aí, desgastes de viagem, né, galera? A gente citou aí 2 jogos fora em sequência, a gente pega o clássico, mas agora a gente já viaja 3 vezes seguidas, né? A gente viaja quarta para jogar quinta, aí a gente volta logo após a partida no sábado, já viaja para Bahia, né, para encarar a equipe do Vitória lá no Barradão, depois tem uma viagem lá para o Chile, no deserto, para a gente encarar a equipe do Cobressal. Então é uma logística muito difícil, os jogadores estão desgastados e o Zubeldia vai ter que mexer bastante. Então, já confirmando aqui para vocês, Rodrigo Nestor e Rames Rodrigues são 2 aí muito prováveis titulares para essa partida, beleza, galera? Vamos trazer um nome aqui agora que é de agrado do Zubeldia e que pode pintar na equipe do São Paulo, hein, galera? O Ezequiel Barco. O Barco, galera, é um jogador argentino, meia atacante. Ele surgiu muito bem na equipe do Independiente, né? Que hoje está aí o Gabi Neves, que já jogou, por exemplo, o Alan Franco. Ele foi vendido na época para a equipe do Atlanta, lá dos Estados Unidos. Depois ele voltou ao futebol argentino. Primeiro esteve emprestado ao River Plate e depois foi contratado em definitivo pela própria equipe. O jogador hoje está aos seus 25 anos de idade, já passou por seleção de base da Argentina, seleção olímpica, né, que é a seleção sub-23, e hoje é um dos jogadores aí da equipe do River Plate que está disputando a Copa Libertadores, galera. Então é um jogador que agrada ao argentino Zubeldia. Zubeldia já trabalhou no Lanús, lá no futebol argentino, né? A maior parte, para mim, a carreira de mais sucesso como treinador que ele teve foi no seu último trabalho na LDU, mas ele, como bom argentino, acompanha bastante o campeonato e gosta de alguns jogadores, né? Recentemente a gente teve aí algumas indicações e o Ezequiel Barco é um desses nomes. O perigo disso, sempre falo aqui, que é o limite de estrangeiros, né? A CBF limita aí para jogadores por partida, então a gente já tem esse limite aí, no limite literalmente, né? São 9 jogadores, mas para algumas competições são permitidos apenas 7, né? Então chegando mais um jogador deste, vamos dizer assim, dessa característica, né, que seria mais um estrangeiro, poderia complicar ainda mais ou então indicar a saída de alguma dessas peças, né, galera? Então, o Ezequiel Barco, um grande jogador, eu lembro quando ele surgiu na época na equipe do Independiente, né, quem joga FIFA, eu jogo bastante, gosto de fazer aí modo carreira, então sempre procuro promessas aí, lembro dele jogando inclusive Sul-Americana, Libertadores aqui. Um jogador muito interessante, né, galera? E agora, aos 25 anos, jogador baixinho, né? 1,67 m, é muito habilidoso. Poderia ser uma boa contratação, um novo jogador aí da equipe do São Paulo, já que ele tem as indicações do nosso técnico argentino Zubeldia, né? O Zubeldia, pra mim, tá fazendo um bom trabalho. Ontem o jogo foi empatado, né, galera? Às vezes a gente fala um empate, mas um empate com gosto de derrota, ou então um empate com gosto aí de vitória. O empate ontem teve literalmente o gosto de empate, né? As duas equipes não fizeram as suas melhores partidas, pareciam que as duas estavam meio que ali apenas se estudando, né? Não tivemos tantas chances claras assim de gol para nenhum dos dois lados, né? Tivemos apenas ali a chance do Caleri na trave, uma cabeçada do Gomes e outras bolas ali, mas nada, né, que falasse assim, não, o Palmeiras mereceu vencer, não, o São Paulo mereceu vencer. Os dois técnicos falaram isso na entrevista coletiva, né? Tanto o Abel do lado do Palmeiras
tanto o Zubeldia do lado de São Paulo, e agora a gente tem que virar a chave, né? É o terceiro clássico no ano, terceiro empate, né? A gente empatou ontem, empatou no Paulista, empatou na Supercopa, mas a Supercopa estamos na história porque teve os pênaltis e nos pênaltis o São Paulo se sagrou aí campeão, né? Não, rapaziada? E agora a gente vai aí se preparar, vamos ficar muito atento, né, às principais notícias do Pablo Maia, né, galera? Porque esse departamento médico do São Paulo, pra mim, eu vou falar aqui com tranquilidade, é o pior do Brasil. Não adianta Refis Plus, não adianta reformular, não sei se são os médicos, não sei se é a fisioterapia, não sei o que acontece, se tem alguma bruxa solta aí, porque o departamento médico do São Paulo, falo com tranquilidade, é o pior do futebol brasileiro. Teve o Pablo Maia, tem que ficar atento com o Wellington, né, que também sofreu uma lesão aí meio que sozinho, né, saiu, pediu a substituição logo depois que ele viu que ficou um pouquinho mais grave, né, a sua situação. E aí, a gente vai perdendo jogadores. Ontem tivemos 3 retornos de uma vez, né? O Moreira, o Luiz Gustavo e o Rames. Mas aí a gente já perdeu o Pablo Maia e o Wellington, a gente tá nessa dúvida ainda, né, galera? Então, vamos aguardar, beleza? Então, ó, se você for novo aqui no canal e quer diariamente acompanhar as principais notícias do nosso tricolor, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Todo mundo que nos acompanha, dá aquela moral pra gente, deixando o like no vídeo e os comentários sobre todos os assuntos. Fechado? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!